Eu perdi 10 quilos em aproximadamente 2 meses, 8, 9 semanas. E é disso que a gente vai falar nesse vídeo. Como é que eu fiz, como é que foi o processo para eu chegar em 10 quilos em 2 meses, que é um número consideravelmente alto aí de perda de peso num período tão curto de prazo. E como é que a gente pode adaptar isso para você. Então a gente vai falar um pouquinho do processo, o que serve, o que não serve, o que fazer, o que não fazer. Então se você também tem esse objetivo de perder peso, principalmente num curto prazo, com um prazo ali um pouco mais curto, fica comigo que esse vídeo pode ser para você. Então a gente vai começar aqui explicando, né, para quem não acompanhou aí algum dos vídeos anteriores ou a minha outra rede social, o Instagram. Eu geralmente vou fazer aqui um breve histórico, tá, um apanhado. Geralmente como eu faço todos os anos, eu tenho feito isso aí nos últimos 10 anos, tem dado certo, me traz um resultado satisfatório, é fácil de manter, o que é mais importante, é sustentável. Então eu adoto essa linha de montagem de periodização, né, no que se refere aí tanto à parte de treino, quanto à linha geral da formatação da dieta, do plano alimentar. O que eu quero dizer com isso? Eu faço aí, em geral, 4 a 5 meses de bulking. Então, o que é o bulking aí quando a gente fala em nutrição e na parte de treinamento? O bulking nada mais é do que um período no qual você vai ficar em superávit calórico. Ou seja, se você tem ali um metabolismo energético ali de mais ou menos 2.000 calorias, nesse período que você vai estipular ali com o seu nutricionista, com o seu coach, com o seu professor, você nesse período vai consumir no mínimo ali 20, 25% a mais de calorias. Então, por exemplo, um indivíduo que tem um metabolismo energético ali de 2.000, ele vai consumir 2.500, a depender do bulking ele vai consumir um pouco menos, um pouco mais, mas ele está sempre em superávit calórico, tá? Então eu faço mais ou menos aí uns 5 meses desse processo, tá? No qual eu ingiro aí praticamente, ou vai oscilar um pouquinho, tá? Eu tô falando do meu caso, mas eu ingiro praticamente ali 40, 45% de carboidrato, 40, 45% de proteína e de 15 a 20, de 15 a 25% vai depender de gordura ao longo do bulking, mas tudo isso com muita caloria, tá? Então, o meu bulking, em média, eu consumo durante... Isso vai oscilar um pouquinho, tá? Em média, eu consumo durante esse período de 3.000 a 4.000 calorias por dia. Só que isso, a gente tá falando de calorias limpas. Eu não vou entrar muito aqui nesse mérito, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas você pode fazer um bulking, que a gente chama de limpo, com calorias boas, com alimentos muito bons, com densidade nutricional e energética boa, ou você pode fazer um bulking sujo, que vai ser mais fácil de você bater as calorias do superávit calórico, ou seja, o indivíduo precisa comer 3.500, 4.000 calorias. É muito mais fácil você atingir esse número de calorias se você comer, por exemplo, um McDonald's, se você comer um pote de sorvete, se você comer uma quantidade elevada, por exemplo, de queijos ou de bacon, que são alimentos que com pouco volume você consegue ter muita caloria. Então isso é o que a gente chama de bulking sujo. O meu bulking geralmente não sempre, eu faço um bulking limpo, o que é muito mais difícil. Porque para você bater a quantidade altíssima de caloria, você vai precisar comer muita comida, um volume muito grande de comida. Por quê? Porque, por exemplo, 100 gramas de arroz na balança não tem nem 30 gramas de carboidrato. Tá? Então, por exemplo, eu dei o exemplo aqui do arroz. No meu processo de bulking, para você ter uma ideia, eu como mais ou menos 400 a 500, de 400 a 600 gramas de arroz por dia pesada na balança. Eu como mais ou menos aí 400 a 500 gramas de frango pesado na balança. Então assim, isso são só um exemplo de 2 alimentos extremamente limpos, mas que é difícil você bater a caloria final lá se você está comendo limpo. Então esse é o processo de bulking aqui, dei uma super resumida, tá? Existe o bulking limpo, o sujo, eu faço o limpo, e aí depois a gente faz um vídeo explicando a diferença dos dois e por que você deveria optar pelo bulking limpo. Depois disso, depois de 4 ou 5 meses, eu começo o processo de cutting. O que é o processo de cutting? É o processo no qual você fica em déficit calórico, ou seja, é o oposto. Então, se o seu metabolismo energético ele é de 3.000 calorias,
você vai ingerir 2.500, 2.700, 2.000, vai depender, mais uma vez, do plano, do prazo, do objetivo que você traçou ali junto com o profissional que está te ajudando. O meu cutting, geralmente, eu faço de 2 a 3 meses. E aí, qual o período que eu escolho? Tá? Como atualmente, aí já tem um bom tempo, eu moro fora do Brasil, mas mesmo que eu estivesse morando no Brasil, seria inversamente proporcional o meu plano, tá? Em relação ao inverno e em relação ao verão. Então, por exemplo, o verão aqui onde eu tô agora, que é na Europa, ele é de junho, julho, agosto e um pouquinho de setembro. Então, o verão é no meio do ano e o inverno é lá no final do ano. Então, o que eu faço? Eu começo meu processo de booking em janeiro, tá? Eu vou fazer todo o ciclo para você entender como é que eu divido esse processo. Eu começo ele em janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Faço 5 meses. No finalzinho de maio eu já começo a virar a chavinha e esse superávit calórico eu já começo a diminuir. Ou seja, se eu estava trabalhando com um superávit de 700, 600 calorias, eu já começo a trabalhar com um superávit de 300, de 400. O que é um superávit relativamente seguro ali. Dificilmente, se você tiver com um plano de treinamento bom, com esse superávit já não é tão grande, você já não vai continuar ali ou aumentar estoque de gordura, por exemplo, que vai ser um tema para um outro vídeo também. E aí em maio, final de maio, começo de junho, eu começo o cutting. Por quê? Porque aí eu começo a trabalhar o corpo melhor, porque o objetivo é ficar bem pro verão, onde a gente mostra muito mais o corpo, por exemplo, e aí começa o processo de cutting de 3 meses. Então eu faço o processo de cutting já um pouquinho antes do verão começar e durante todo o verão. E aí, isso aqui, no meu cenário atual, que eu moro na Europa, ele vai até o final de setembro, começo de setembro. Mas e aí, depois disso, o que eu faço? Eu não faço nada, eu fico livre. Eu continuo comendo de maneira saudável, tá? Mas não sigo plano alimentar nenhum. Para você ter uma ideia, nem peso mais os meus alimentos, tá? Se eu tiver vontade de comer um hambúrguer, um sorvete 2 horas da manhã, um exemplo bobo aqui, tá? Eu vou comer fritura, vou comer o que eu quiser. E aí por que eu faço isso? Porque é o período das festas, geralmente. Então, em dezembro, eu tenho muito mais festa, muito mais confraternização, eu faço até a ingestão, assim, de um pouco de álcool nesse período, e aí eu tô livre, eu tenho ali de 3 a 4 meses, 3 meses livre de férias, de plano, de ficar ali mais bitolado um pouquinho na parte organizacional da dieta e do treino, e eu fico livre. E aí, em janeiro, eu começo tudo de novo. Então, esse processo, se eu estivesse pensando em estações climáticas ali do Brasil, o que eu faria? Eu começaria o meu booking, por exemplo, em maio, faria maio, junho, julho, agosto e setembro, e aí em outubro eu virava a chavinha e começava o meu cutting. Aí eu faria um cutting legal em outubro, novembro e dezembro, ou seja, você vai chegar ali em dezembro com um shape bem legal, vai estar dezembro, janeiro e fevereiro com um shape bem legal, que é durante o verão, que é o que geralmente todo mundo busca. Então essa é a divisão aí mais ou menos, bem geral, fazendo um apanhado de como é que eu faço essa divisão, e agora eu vou te explicar, eu vou te mostrar como é que eu fiz pra gente perder 10 quilos, que foi bem no meio aqui do nosso processo de verão, nesse período tão curto de tempo. Antes disso, deixa eu só fazer um adendo. Essa quantidade de quilos num período tão curto de tempo não é o mundo ideal, não é o cenário ideal, por 2 motivos principais. A intensidade do treino vai cair ou pode cair de uma maneira tão agressiva, tão rápida, que isso pode te desmotivar. Eu acho que esse é um ponto muito importante em levar em consideração, aí, principalmente o treinador. Segundo, você sofre um pouco mais no dia a dia, porque o déficit calórico que eu fiz é um déficit calórico um pouco mais agressivo. No início, principalmente, eu fiz um déficit calórico de 700, de 800 calorias dia. Então a quantidade calórica ali semanal foi bem mais baixa, porque eu queria perder peso rápido, eu queria perder gordura rápido, eu queria perder retenção de líquido muito rápido, para o shape vir e para eu apresentar o shape, né? Então eu fiz esse déficit e depois fui diminuindo aí. Então, por exemplo, nas últimas 2 semanas eu estou trabalhando com um déficit calórico baixíssimo, de 200, 250 calorias, tá? Então eu fiz dessa maneira e... Então, os 2 motivos principais ali que eu queria voltar a bater nessa tecla para você evitar isso.
para tomar cuidado para não cair demais a intensidade do treino, porque o treino é muito importante no processo para ter o resultado, e o quanto sustentável isso vai ser, tá? Como é um cutting rápido, é um cutting de 2 meses, de 1 mês e meio ali, né, e depois eu só sustento o resultado, eu consigo ter o foco, eu consigo fazer esse esforço. E o que quando a gente está falando de esforço é assim, é passar fome. Eu passei fome? Passa fome. Porque assim, no geral eu faço uma ingestão aí de 3.500 calorias, de 3.000 calorias, e atualmente eu estou fazendo, atualmente não, né, no início do cutting de 2.000, de 1.900, de 2.200, ou seja, é muito menos comida do que você está acostumado, e o treino você vai tentar manter na mesma intensidade, claro que você não vai conseguir, mas você vai tentar manter na mesma intensidade. Além disso, ainda vale a gente lembrar de que isso é um outro fator importante, por isso que, mais uma vez, monitorar o que está acontecendo, tanto no booking, quanto, quanto estou ganhando de gordura no booking, devo diminuir o superávit calórico, quanto lá no déficit. Déficit está muito agressivo, estou ficando com muita fome, o que está acontecendo no shape? Estou perdendo muito volume, estou perdendo muita densidade muscular, e aí é isso que também a gente tem que levar em consideração. Vou citar aqui o meu exemplo, mas que vale no geral para todo mundo. Eu parti de 105 quilos e hoje eu estou com 95, 96 quilos. É óbvio que o volume muscular não está o mesmo. E eu estou feliz com isso? Não estou. Queria... né? E depois, claro, vou fazer um ajuste, porque depois eu vou de 95 para 98, 99, e aí é o que eu vou manter. Mas, mesmo com 98, 99, eu não fico satisfeito com o volume. Por quê? Porque, no geral, a gente que está buscando hipertrofia, a gente quer o maior volume possível, com mais definição possível ao mesmo tempo. E aí, é claro que existe uma barreira ali, né? Em algum momento você não vai conseguir isso. Então, depende do quanto de volume você quer. Hoje, aí no meu plano, aí eu falo por mim individualmente, o que acontece? Como eu estou buscando principalmente definição de abdômen, eu já sei, eu já consigo entender e ter uma compreensão do meu corpo que a definição que eu busco para o meu abdômen, sendo natural, estando natural, não hormonizando, eu preciso ter abaixo de 9,7, 9,6 quilos, porque senão eu não consigo chegar na definição que eu busco. Então é isso que a gente precisa levar em consideração. O quanto você consegue abrir mão do volume muscular descendo muito peso ou subindo e etc, entende? Isso é muito importante e a gente tem que sempre levar em consideração, porque você vai estar sempre jogando ali com aquela pirâmide, né? Com aquelas 3 pontos, aqueles 3 pilares. Todo mundo busca, todo mundo quer muito volume, grande e seco, né? Isso vai ter um limite, natural isso vai ter um limite, né? E aí o inverso também, quer dizer, você está ali muito seco, mas ao mesmo tempo você está pequeno, né? Então, como é que você lida com isso? E na outra ponta, na extremidade final, grande e seco, mas aí não é natural. Então, isso também é importante levar em consideração, um aspecto que a gente sempre tem que lembrar, como é que você vai estar lidando com os resultados que vão sendo apresentados. No meu caso, eu estou muito menor do que eu gostaria de estar, mas estou com uma definição que me deixa satisfeito momentaneamente, principalmente de abdômen, que era o que eu estava buscando mais. Já em relação, né, ao plano alimentar, que é o que vai mudar mais, né? Como eu falei, o treino ele não vai mudar tanto, né? Os exercícios eles não vão mudar tanto. Depois quero fazer um adendo aqui sobre os exercícios. Eu gosto de fazer uma pequena mudança, isso vai ser tema para um outro vídeo. Eu gosto de trabalhar com os meus alunos e até mesmo comigo, com um pequeno plano, uma estratégia de mudança quando a pessoa está em déficit calórico um pouco mais agressivo, porque ela tem menos energia para treinar. Mas aí vai ser tema para um outro vídeo, senão a gente vai ficar muito longo. Então vamos lá. Basicamente os alimentos no processo de cutting vão ser os mesmos. Eu trabalho praticamente com os mesmos alimentos do processo de booking. A diferença vai ser a quantidade. Então vou te dar um exemplo aqui, novamente. Enquanto eu consumia diariamente praticamente 500, 600 gramas de arroz por dia, no começo do cutting até o meio do cutting eu passo a consumir 250, 300 gramas. São 2 refeições de arroz de 150. Ou seja, se você começa a perceber, se você começar a reparar, praticamente a metade, né, da quantidade de arroz. Vai ser praticamente a metade da quantidade de frango, por exemplo, de proteína, tá? Então, basicamente, é isso o que muda, tá? E muita ingestão de água, muita ingestão de líquido.
vai ter uma mudança muito significativa, principalmente no começo, porque os estoques de glicogênio muscular eles estão mais baixos, então você elimina muita água, você retém menos líquido, o que vai te dar uma impressão inicial ali no processo de um shape mais harmônico, de um shape que você conquistou ali o que você queria. Tomar bastante cuidado com isso, porque uma coisa é perder peso, a outra coisa é perder gordura e a outra coisa é perder líquido, entender as diferenças dessas três coisas no processo, o que está acontecendo é muito importante para você conseguir modular a dieta aí junto com a pessoa profissional que está te ajudando, bem como o treino, tá? O que eu faria para um indivíduo normal, que não está me entregando um prazo tão curto, um prazo tão enxuto e que quer manter isso? Quando eu digo manter, o que eu quero dizer? Se eu quisesse manter essa dieta que eu estava fazendo, eu não ia conseguir, porque sofre, e ninguém quer sofrer, tem que ser sustentável, você tem que comer menos, né, calorias, um plano ali completamente, né, com um balanço energético bacana, nutricional, mas que você consiga manter praticamente o ano todo, para você ou manter o peso que você conquistou, que esse é o ideal, né? Então a pessoa tinha 65, ela quer vir para 60, então ela bateu 60 quilos, tá, mas depois ela quer ficar ali com 60 quilos, geralmente é isso, né? Ou ao contrário, ó, a pessoa tinha 70 quilos, ela queria ganhar massa magra e ela foi para 80 quilos. Ok, depois ela precisa manter isso. Porque o oposto de sofrimento também vale, tá? Uma pessoa que quer ganhar massa magra com qualidade muscular, ela vai ter que ficar em superávit calórico, bem organizado, com os alimentos, né, bem ali selecionados. Mas depois ela vai ter que manter isso por um tempo. Por um tempo não, por um longo tempo, para conseguir manter a massa magra que ela conquistou. Lembrando que aqui no nosso exemplo, pessoal, a gente tem que pensar em naturais, tá? Isso é muito importante salientar para a gente fechar o vídeo. Tudo isso aqui que a gente está falando, principalmente os números que eu estou entregando, são de indivíduos naturais. Por que eu estou falando isso só para a gente fechar o vídeo? Um superávit calórico de 500, 600, 700 gramas, geralmente é um superávit calórico que a gente utiliza com pessoas que estão utilizando hormônio, porque é muita caloria. Então a chance do superávit estar exagerado e você passar a acumular gordura demais, mais do que você queria no processo de cutting, é grande. E é por isso que você precisa monitorar o que está acontecendo no processo de cutting para não exagerar no superávit calórico, tá? Principalmente se você for natural, tá? Porque para os naturais e para um cliente meu, para um aluno meu que não tem um prazo tão enxuto, é melhor a gente trabalhar com superávit mais seguro ali, mais comedido. 200, 300, 400 gramas no máximo de superávit calórico. E o oposto também, porque quando você está em déficit calórico, se você fizer um déficit calórico de mais de 500, 600 calorias por dia, ele é muito agressivo. Então, a depender da quantidade de tempo e a depender do treino que você está fazendo, há uma chance de você perder um pouco de massa magra. Embora as pessoas se desesperem à toa e demais, achando que vão perder massa magra muito rápido, que não é tão simples assim, não vai perder, sempre há o risco de perder um pouquinho e ficar com um volume muito menor se você diminuir a quantidade calórica de uma maneira muito rápida, muito agressiva. Para indivíduos que estão utilizando hormônio, isso não vai acontecer, ou praticamente não vai acontecer. Por quê? Quando a gente está em déficit calórico, a gente cataboliza um pouco mais, mas o indivíduo que está hormonizando, ele evita muito mais esse catabolismo muscular, tá? Então todo esse exemplo, todo esse apanhado que a gente fez aqui sobre superávit calórico, déficit calórico, em que fase utilizar e como é que eu fiz para atingir meu resultado, a gente está pensando em indivíduos naturais. Beleza? Se você tem mais alguma dúvida, se você quiser falar alguma coisa, algum comentário aqui no vídeo, escreve aqui embaixo. Se você acha que você conhece algum amigo, alguma amiga, aí, alguma pessoa que quer perder peso, emagrecimento, ou até mesmo ganhar um pouquinho de peso, massa magra, né? Melhorar a qualidade, densidade aí do shape, escreve aqui para mim, marca esse seu amigo para eu tentar ajudar ele aí da melhor maneira possível. E sempre lembrando que tudo é possível em relação ao planejamento, tá? Vai depender de para quem, em quanto tempo, qual é a limitação que esse indivíduo tem, mas tudo é possível, beleza? Então é isso, forte abraço, espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.